Bom dia. Bom dia, Fábio. Oi, Maria. Começando com Caetano. Oi, Jéssica. Carolina. Bom dia, Mauro. Começar devagar. Sexta-feira. E aí, Fabrício? E esse nome que eu não sei, M47. Começar com Caetano devagarinho. Oi, Mai. Eu acho que é teu aniversário hoje, não é, Maia? Eu acho que é. Se não me engano. Parabéns. Tenho quase certeza que é. Então, Maiara, parabéns pelo teu aniversário. Retrateria, bom dia. E aí, Fernando? Ana Paula, melhor. Perfeito. Tudo bem, Ana Paula? E aí, Junqueira? E aí, Felipe? Ah, é, tu tava maratonando, né, a Arquitetura da Mente, que legal. Pô, 40 vídeos, é. Então tá, hoje a Maiara faz aniversário. Oi, Úrsula. E aí, Gorete? Trem das cores, isso aí, Mauro. Bah, eu adoro Caetano. Pra mim, Caetano é mais essa fase antiga dele, assim, né? Mas eu pego os álbuns dele, assim, vou passando a limpo, assim, tem músicas maravilhosas. Então vamos lá. Essa música eu toco no violão. Ou tento. Acho que quase a maioria das músicas dele eu toco. Tô olhando a lista ali. Então tá. Então nós estamos lendo, para quem vai assistir depois no YouTube, ou, né, tem que estar sabendo o que está rolando. Então a gente está lendo o Tishnahan, Velho Caminhos Nuvens Brancas, editora Bodhigaia, tradução Enio Burgos. Então, avisando o Tishnahan, esse grande mestre Zen vietnamita, né, que eu já expliquei bem no começo que o Zen ele tem várias formas de se manifestar, não só nos países que ele chega, que ele se desenvolve, o Chan, né? E aí a pronúncia fica Zen, Chan é C-H-A-N. Então, para nós a pronúncia ocidental é Zen. E ele se desenvolve não só por causa dos países, mas ele também se desenvolve à medida como ele se integra em determinadas culturas, né? E tem vários tipos de Zen. Tem o Soto Zen, tem o Dojo Zen, tem outros tipos. Bom dia, Karen. É Lisiane. Oi, Lisiane. Bota uma fotinha, Lisiane. O cara metido, né? Controlando o Insta dos outros. Bem-vinda, Lisiane. Capítulo 43. Hoje o Buda vai arrumar uma confusão para ele. Ele estava indo bem demais, assim, né? Então, mas ele vai arrumar uma confusão. Ele vai arrumar uma confusão e não tem jeito. É das pessoas que se abrem para a vida, assim, para o mundo e descobrem as verdades, elas começam a romper as estruturas. Não tem mais volta. E isso é para qualquer coisa. A gente arruma vários inimigos, assim. A visita do rei para Senajit, a Jetavana, lembra do rei, né? O pai do Jeta, que o Jeta deu, junto com Sudana, deram esse parque Jetavana pro Buda e os Bhikkhus. A visita do rei para Senajit a Jetavana atiçou o interesse do povo e aumentou a reputação da sanga do Buda. Os oficiais palacianos notaram que o rei para Senajit não perdia sequer uma palestra Dharma semanal, e muitos começaram a juntar-se a ele. Alguns fizeram isso por real admiração pelo ensinamento do Buda, enquanto outros apenas tinham esperança de agradar ao rei. Sempre tem uns puxa-saco, né? O número de intelectuais e de jovens visitantes de Jetavana também se ampliava a cada dia. Durante os 3 meses de retiro, mais de 150 rapazes foram ordenados por Sariputra. Líderes religiosos de outras seitas, que de muito tempo desfrutaram do patrocínio real, começaram a se sentir preteridos, e alguns deles passaram a enxergar o monastério de Jetavana
com olhos pouco simpáticos. Primeira confusão que ele arruma, né? A outra é bem pior. A estação de retiro concluiu-se com grande cerimônia, no qual o rei ofereceu novos mantos a cada bícrono e distribuiu alimentos, assim como gêneros de primeira necessidade para as famílias pobres. Nesta cerimônia, o rei e sua família tomaram formalmente os três refúgios, Buda, Dharma e Sangha. Após o retiro, o Buda e outros bhikkhus viajaram para regiões vizinhas a fim de difundir o Dharma para mais e mais pessoas. Então o Buda não ficava parado, ele ia andando, né? Um dia, quando o Buda e os monges estavam mendigando no vilarejo próximo das margens do Ganges, o Buda divisou um homem carregando dejetos humanos, né? Olha que nojo. Era um intocável chamado Sunita, que já havia ouvido falar de Siddhartha e seus discípulos. Mas esta era a primeira vez que os via. Ficou alarmado, sabendo o quão sujas e mal cheirosas estavam suas roupas. Rapidamente, ele se afastou do caminho e desceu a ribanceira, indo em direção ao rio. O Buda, contudo, estava determinado a compartilhar o caminho com Sunita. Quando esse desviou-se, o Buda fez o mesmo. Percebendo a intenção do mestre, Sariputra e Megia, seus assistentes no momento, seguiram-no. As fileiras dos demais bhikkhus pararam e eles ficaram observando em quietude. Então vocês lembram das castas, né, que tem na Índia. Então esse é o intocável, ele não faz parte do corpo do Brahma, né? Então a cabeça são os Brahmanes, aí depois os membros superiores, os reis, príncipes, essas coisas, né? Aí depois os comerciantes, e eles ficam fora do corpo do próprio Brahma, do Deus Brahma, né? Hindu. E se tu toca num deles, tu fica contaminado e pode ser morto por isso. É a cultura de cada povo, né? A gente não tem que questionar, apenas observar. Sunita entrou em pânico. Precipitadamente, largou os baldes de dejetos e procurou um lugar para esconder-se. Acima dele, pairavam os bhikkhus em seus mantos cor de açafrão, enquanto bem à sua frente aproximava-se o Buda com seus 2 outros monges. Sem saber mais o que fazer, Sunita entrou na água até pouco acima dos joelhos e ficou de pé com as palmas das mãos juntas. Tadinho, devia estar apavorado. Curiosos, os aldeãos saíram de suas casas e alinharam-se na beira da praia para ver o que estava acontecendo. Sunita saíra do caminho por medo de contaminar os bhikkhus. Ele não podia sequer conceber o fato de o Buda tê-lo seguido. Sunita sabia que a Sangha incluía muitos homens de castas nobres, e estava certo de que contaminar um deles era um ato imperdoável. Tinha esperanças de que o Buda e os bhikkhus se afastassem e voltassem para a estrada. Siddhartha, porém, não se afastou. Ele andou direto até a beira da água e disse: "Amigo, por favor, chegue mais perto para que possamos conversar." Sunita, de palmas ainda unidas, protestou: "Senhor, eu não ousaria." "Por que não?" perguntou o Buda. "Sou um intocável, não quero contaminar você e seus monges." O Buda retorquiu: "Em nosso caminho, não mais fazemos distinção de castas. Você é um ser humano, como o restante de nós. Não temos qualquer receio de sermos contaminados. Somente apego, aversão e ilusão, são os 3 venenos da mente, lembram? Podem nos contaminar. Uma pessoa tão agradável quanto você nos transmite nada além de felicidade. Qual é o seu nome?" "Senhor, meu nome é Sunita." "Sunita, você gostaria de se tornar um bhikkhu como o resto de nós?" "Eu jamais poderia", respondeu ele. "Por que não? Sou um intocável." "Sunita, já lhe expliquei que em nossa senda não há castas. No caminho do despertar não existem mais castas. São como o rio Ganges, Yamuna e a Siravati, Sarabhu, Mahi e Rohini. Quando desaguam no oceano, eles já não têm mais as suas identidades separadas. Uma pessoa que deixa o lar para seguir o caminho abandona as castas para trás. Ainda que tenha nascido Brahmane, Kshatriya, Vaishya, Shudra ou intocável, então que são as partes do Brahma, né? Ou intocável. Sunita, se você quiser, pode se tornar um bhikkhu como o resto de nós." Sunita não conseguia crer nos seus próprios ouvidos. Ele colocou as suas palmas unidas diante da sua testa e disse: "Ninguém jamais falou tão gentilmente comigo antes.
Esse é o dia mais feliz da minha vida. Se você me aceitar como discípulo, eu prometo devotar todo o meu ser à prática do seu ensinamento. Então imagina, né? Tu passar por uma pessoa que nunca foi... são as pessoas invisíveis que tem por aí, né? E não pensa que isso é só lá na Índia, não. Tu passa pelo varredor de rua, pelo gari, veja como é que é a tua ação com eles, né? Para muitos eles são invisíveis. O Buda alcançou sua tigela, é um exemplo ridículo esse meu, mas é próximo disso, assim, né? O Buda alcançou sua tigela para Megia e estendeu suas mãos para Sunita. Ele disse: Sariputra, ajude-me a banhar Sunita. Nós vamos ordená-lo como um bícono, bem aqui na beira do rio. Então ele vai tocar no intocável, né? Então, coisa louca isso. O venerável Sariputra sorriu, pois pôs sua tigela no chão e foi auxiliar o Buda. Sunita se sentiu embaraçado e desconfortável, enquanto os dois monges o esfregavam com o intuito de limpá-lo, mas não ousou protestar. O Buda pediu a Megia que fosse solicitar a Ananda um manto extra. Após Sunita ser ordenado, o Buda designou-o para ser orientado por Sariputra, que o levou para Jetavana, enquanto Gautama e o resto dos bíconos calmamente continuaram a mendigar. Então, muito bacana isso, né? Acho bem legal. O povo local tinha testemunhado tudo aquilo acontecer. As notícias rapidamente se espalharam. Aí vai dar problema. Dando conta de que o Buda havia aceito o intocável em sua sanga. Isto causou furor entre as castas elevadas na capital. Nunca na história de Kosala um intocável for aceito em uma comunidade espiritual. Então, para que serve a comunidade espiritual? Aí não quero saber da cultura. Antes eu estava ali, estava bem, né? Não estava julgando, mas assim, não serve para nada. Se tu não pode aceitar todas as pessoas no teu caminho, não serve para nada. É uma comunidade espiritual burguesa, assim, né? Totalmente só para alguns, né? Então não serve. Muitos condenaram o Buda por violar a tradição sagrada. Outros foram bem mais longe, sugerindo que ele estaria conspirando para subverter a ordem vigente e causar a destruição do país. Claro que ele está subvertendo a ordem, né? A partir do momento que ele começa a colocar que todos são iguais, ele tira o poder daqueles que acham que têm poder, né? E as pessoas que acham que têm poder não têm poder. Os ecos de todas as acusações alcançaram o monastério através de discípulos leigos, como de bíconos, e ouviram pessoas dizerem tais coisas pela cidade. Os discípulos veteranos, Sariputra, Maha Kasyapa, Maha Moggallana e Anuruddha, Maha é grande, né? Grande Moggallana, grande Kasyapa, reuniram-se para discutir com os mestres tais reações. Siddhartha asseverou: aceitar intocáveis na sanga era mera questão de tempo. O nosso caminho é uma senda de igualdade. Não reconhecemos castas. Embora possamos encontrar dificuldades em função da ordenação de Sunita, agora teremos aberto uma porta, pela primeira vez na história, pelo que as futuras gerações nos agradecerão. Devemos ter coragem. Então imagina, 2.600 anos atrás, ele já tem essa visão de igualdade, que é muito complicado, muito complexo ter esse tipo de visão. Depois ele vai aceitar as mulheres também no grupo, né? Que também é uma outra quebra com tudo, assim, né? Até hoje a gente está tentando discutir igualdade, até hoje. Então ele já foi uma porta de entrada, assim, né? Moggallana comentou: não nos falta coragem ou fibra, mas como podemos ajudar a reduzir a hostilidade da opinião pública para tornar mais fáceis para os bíconos praticarem? Tá certo, né? Tem que ir organizando a coisa. Sariputra disse: o mais importante é manter a confiança em nossa prática. Vou me empenhar no auxílio a Sunita para que o seu progresso no caminho seja o melhor argumento em nosso favor. Também podemos achar meio de explicar nosso princípio da igualdade para o povo. O que você acha, mestre? O Buda pôs sua mão no ombro de Sariputra. Você acaba de expressar os meus próprios pensamentos. Não demorou muito e os boatos acerca da ordenação de Sunita alcançaram os ouvidos do rei Prasenajit. Um grupo de líderes religiosos requisitou uma audiência privada com ele e expressou graves preocupações com relação ao assunto. A argumentação convincente perturbou o rei, e, embora fosse um devotado seguidor do Buda, prometeu aos líderes que examinaria a questão. Alguns dias mais tarde foi fazer uma visita a Jetavana. Isso passaram-se alguns meses, assim. Descendo de sua carruagem, o rei andou sozinho até as terras do monastério, encontrando vários bíconos.
Ele cumprimentou a cada um deles. Como sempre, o modo sereno como andava reforçava a confiança do soberano no Buda. No meio do caminho, até a choupana do mestre, encontrou um monge sentado sobre uma grande rocha, sob um imenso pinheiro, que estava a ensinar um pequeno grupo de bhikkhus e discípulos leigos. Aquela era uma visão das mais tocantes. O homem oferecendo os ensinamentos parecia ter menos de 40 anos, mas sua face irradiava grande paz e sabedoria. Seus ouvintes estavam evidentemente absortos com o que lhes dizia. O rei parou para escutar e foi tocado pelo que ouviu. Porém, de repente, ele se lembrou do propósito de sua visita e prosseguiu pelo caminho. Pretendia retornar ali mais tarde para escutar o ensinamento daquele bhikkhu. O Buda recepcionou o rei do lado externo de sua choupana, convidando-o a sentar em uma das cadeiras de bambu. Após trocarem cumprimentos formais, o rei perguntou quem seria o bhikkhu sentado sobre a grande rocha. A quem vocês acham que era? Olha, sentiram? O Buda sorriu e respondeu: aquele bhikkhu é sunita, um intocável que carregava dejetos. O que você acha do seu ensinamento? Daí o rei se ferrou, né? O rei se sentiu embaraçado. O homem com semblante tão iluminado não era outra pessoa além de Sunita, o carregador de dejetos, um intocável. Ele jamais poderia sequer imaginar tal possibilidade. Antes que soubesse o que dizer, o Buda continuou: o bhikkhu Sunita tem se empenhado de todo o coração à sua prática desde o dia de sua ordenação. É um homem de grande sinceridade, inteligência e decisão. Embora tenha sido ordenado apenas 3 meses, ele já adquiriu uma reputação de grande virtude e pureza de coração. Você não gostaria de encontrar nosso mais diligente bhikkhu e fazer-lhe uma oferenda? O rei respondeu com franqueza: eu realmente gostaria de encontrar o bhikkhu Sunita e fazer a ele uma oferenda. Mestre, seu ensinamento é profundo e maravilhoso. Eu nunca encontrei qualquer outro líder espiritual com coração e mente tão abertos. Não creio haver pessoa, animal ou planta que não se beneficie de sua presença e compreensão. Devo dizer que vim aqui hoje com a intenção de questionar como você pôde aceitar um intocável dentro de sua sanga. Entretanto, eu ouvi e entendi o porquê. Sequer ouso questionar mais isso agora. Ao invés, permita-me fazer uma prostração diante de você. O rei levantou-se e pretendendo prostrar-se, mas o Buda também se ergueu e segurou a mão do rei, pedindo para ele sentar-se novamente. Quando os dois estavam acomodados, o Buda olhou e disse: Majestade, no caminho da liberação não existem castas. Aos olhos de uma pessoa esclarecida, todas as pessoas são iguais. O sangue de todas as pessoas é vermelho, todas as lágrimas são salgadas. Somos todos seres humanos. Devemos encontrar meios para que todos sejam capazes de realizar sua mais completa dignidade e potencial. Foi por isso que acolhi Sunita na sanga de bhikkhus. O rei uniu as palmas das mãos. Agora compreendo. Eu também sei que o caminho que tem seguido será repleto de obstáculos e dificuldades. Porém, sei que você possui a força e a coragem necessárias para sobrepujar todos esses obstáculos. De minha parte, farei tudo o que estiver ao meu alcance para apoiar o verdadeiro ensinamento. Depois se despediu do Buda e retornou para a sombra do pinheiro na esperança de escutar o ensinamento do bhikkhu Sunita. Ele e seus alunos, porém, já haviam desaparecido. O rei não viu mais do que poucos monges andando lentamente, praticando mente atenta por entre as trilhas. Então, um pedido para vocês hoje, para a gente, para nós todos, ficarmos com a mente atenta e ver as pessoas que têm à nossa volta, como é que a gente tem esse olhar assim. E não precisa se dar chibatada quando tu olha para alguém e tu tem esse teu olhar de superioridade, achar que o outro é inferior. A gente está aprendendo. Isso é um aprendizado. A gente está aqui para justamente ter esse tipo de ensinamento. Então olhe e vê como aquilo bate e educa tua mente novamente em olhar aquela pessoa, olhar o potencial daquela pessoa, deixar que ela se manifeste. As pessoas são manifestações das suas próprias mentes. Mas é importante que a gente deixe que as mentes se manifestem. E a gente só deixa que a mente se manifeste quando a gente deixa que ela explore a sua real natureza. Então é isso que o Buda faz, é isso que os budistas fazem. Deixar que as pessoas se manifestem da forma como elas são. Certo?
Então olhem ao seu redor hoje e pratiquem a generosidade, a bondade amorosa, né? Pratiquem isso. Exatamente. Obrigado, então. Obrigado a todos vocês pela generosidade de estarem aqui. Hoje é sexta-feira. Amanhã a gente continua com mais um capítulo. Certo? Boa sexta, bom final de semana. Cuidem-se. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos. Todos. E que eu possa me tornar o caminho iluminado. Bom dia, boa sexta.